Evangelho de João, capítulo 21. Eu estarei lendo dos versículos de número 1 ao versículo 14. E eu convido aqueles irmãos que quiserem e puderem se colocar de pé, nós estaremos assim procedendo à leitura da palavra de Deus. O meu professor de seminário, pastor Sócrates de Oliveira, ele foi meu professor de metodologia da pesquisa, e ele dizia o seguinte, que muitas vezes nós falamos coisas que nós precisamos pensar no que estamos falando. Ele dizia assim, nós costumamos dizer, aqueles em reverência à palavra de Deus vão ficar de pé. Irmão, se tiver uma pessoa cadeirante, ela não puder ficar em pé, essa pessoa vai deixar de ser reverente, né? São coisas que nós precisamos rever. Ele sempre diz isso para nós. Então, irmãos, mas nós sabemos que todos que estão aqui hoje, nessa manhã, nesse local chamado Casa de Oração, estamos e devemos e vamos continuar reverentes diante da palavra de Deus, reverentes diante do nosso Deus. Leamos o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era Jesus, que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E o povo de Deus diz: amém. Assentado, amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos do texto, como disse, um texto que entendo que o Senhor colocou no meu coração para estar transmitindo aos irmãos nessa manhã, que trata da presença do Cristo ressuscitado. Eu tenho, durante alguns anos, tido esse tema como base, como tema para alguns discípulos, digo, e essa frase como tema para alguns sermões, e dentro dessa série de sermões, a presença do Cristo ressuscitado, que também já preguei algumas vezes aqui com esse texto, com esse tema, eu quero falar aos irmãos da presença do Cristo ressuscitado hoje, mas numa visão em que ele apareceu aos seus discípulos, e os discípulos, diante do Senhor, ali na presença do Senhor, vivenciaram uma experiência que nós precisamos a cada dia vivenciar.
é ter a certeza de que a presença do Cristo ressuscitado, ela é real nas nossas vidas, ela é real na vida daquele que crê, porque a ressurreição de Cristo, irmãos, ela não era ou não é uma mera curiosidade histórica, mas ela é um evento de enormes consequências para a humanidade. Eu fico pensando, eu penso muito a respeito disso, e creio que antes de mim muitos outros já pensaram, e temos também um dos nossos escritores bíblicos, dos nossos evangelistas, o apóstolo Paulo, que considero um grande evangelista, um grande pregador, um homem conhecedor da palavra de Deus, não obstante ter sido um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, ali recebeu todas as orientações de um dos maiores sábios que a humanidade já teve conhecimento, e ali o apóstolo Paulo, ele se debruça diante dessa questão da ressurreição, e num dos seus textos, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se não me falha a memória, ele fala muito a respeito da ressurreição, ele discorre sobre a ressurreição de uma forma que eu creio que muitos não conseguiram fazer, talvez até tentaram, mas o apóstolo Paulo, ele nos fala de uma forma muito clara a respeito do que é a ressurreição, e ela, como disse, é um evento de enormes consequências para a humanidade, porque ela é a confirmação de tudo que as Escrituras Sagradas afirmaram e afirmam de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo iria padecer, a Bíblia diz que Jesus Cristo iria morrer, mas a Bíblia diz também que Ele ressuscitou e que vivo está. Amém, irmãos? Na ressurreição está a garantia que Ele, o Cristo ressuscitado, Ele oferece o perdão dos pecados. Ele oferece a salvação eterna para quem? Para todos aqueles que creem que Cristo ressuscitou. Existem muitos ainda que veem Jesus Cristo pregado na cruz, morto, o Cristo morto. Nós não. Nós sabemos que Jesus Cristo vive, nós sabemos que vivo está, e nós sabemos que hoje, Ele, segundo a promessa dEle, Ele está sentado à destra do Deus Pai. Nós sabemos também, segundo a promessa dEle, que Ele foi preparar lugar para nós, e nós cremos, e nós sabemos que, segundo a promessa do Senhor, um dia nós estaremos junto com Ele nesse local que Ele hoje foi preparar para nós. Então, a presença do Cristo ressuscitado, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. E os discípulos de Jesus, eles passaram por essa transformação. Na quarta-feira passada nós falávamos sobre isso no sermão que nós pregamos, sobre a transformação de vidas, das vidas daqueles que se achegam a Jesus, daqueles que abrem o seu coração para Jesus e diz a Jesus: Senhor, habita em mim, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino, Senhor, eu quero andar contigo. E quantas pessoas nós conhecemos e sabemos que tiveram as suas vidas transformadas a partir do momento em que elas olharam para Jesus Cristo e sentiram a presença de Jesus Cristo, a presença do Cristo ressuscitado nas suas vidas. Então, a presença do Cristo ressuscitado, ela faz com que nossas vidas sejam transformadas. Irmãos, o único poder que pode transformar a vida das pessoas é o poder de Deus, é o poder de Cristo. Conversava dia desse com uma pessoa que está vivendo o conflito, está vivendo a prisão das drogas, está vivendo debaixo das garras do vício. E essa pessoa, ela falava da sua dificuldade de deixar aquilo que hoje tem aprisionado muitas pessoas. Mas eu disse para ela: se você crê em Jesus Cristo como Cristo ressurreto, o Cristo que tem poder para transformar sua vida, se você se entregar a Ele,
você com certeza você vai ter a sua libertação. Você vai conseguir se livrar daquilo que hoje te traz tanto prejuízo. O Cristo ressurreto, Ele transforma vidas e faz com que nossas vidas sejam vidas vividas de forma diferente, que nossas vidas sejam vidas felizes, que nós, a partir do momento em que nós temos essa transformação, nós passamos a ser diferentes, a ser pessoas vistas como pessoas diferentes. Isso nós também falamos. Quantas pessoas nós temos aqui no nosso meio, que foram pessoas que eram vistas de uma forma e hoje são vistas de forma totalmente diferente, porque suas vidas foram transformadas por Jesus Cristo, e hoje elas são pessoas úteis na sociedade, elas são pessoas úteis no seu relacionamento familiar, são pessoas felizes porque têm a presença do Cristo ressurreto. E ali aquele grupo de homens amedrontados, homens que buscavam esconderijo, eles foram transformados em homens corajosos, que saíram pelo mundo compartilhando o Evangelho, falando das maravilhas que o Senhor havia feito nas suas vidas, pregando, anunciando e dizendo que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo apareceu para eles, que Jesus Cristo, eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus Cristo, quando viram Jesus, mesmo depois de terem visto Jesus Cristo descer da cruz morto, mesmo depois de terem visto Jesus Cristo ser enterrado, mesmo depois de terem suas esperanças findas. E era a segunda vez que Jesus se revelava aos seus discípulos enquanto eles estavam pescando. Na primeira vez que Jesus Cristo se revelou aos seus discípulos, quando eles estavam pescando, foi quando Jesus foi chamá-los. Olha, eu quero que vocês pensem a respeito de abandonar essa profissão de vocês. Vocês estão pescando no mar, vocês estão pescando peixes, mas eu tenho algo para vocês, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho algo que é extraordinário, que vai fazer de vocês pessoas extraordinárias, porque vocês vão levar uma mensagem extraordinária, de um Deus extraordinário, mas vocês precisam deixar de pescar peixes, e se transformarem em pescadores de homens. Foi a primeira vez que Jesus Cristo se revelou aos seus discípulos, enquanto eles estavam pescando. E a segunda vez, foi quando ele apareceu aos seus discípulos, a 7 dos seus discípulos, no texto que nós lemos. Interessante que quando Jesus convida seus discípulos para segui-lo, na primeira vez que eles estavam pescando, e aqueles homens seguem Jesus Cristo por aproximadamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos, na caminhada com Cristo, eles vivenciaram coisas extraordinárias. Primeiro aprenderam com Ele. Irmãos, quem não queria, quem não gostaria, quem de nós não gostaria de ter um mestre como Jesus? Quem não gostaria? Aprender com aquele que tem toda a sabedoria do universo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que sabia se colocar diante de grandes homens, de grandes mestres, e mostrar para aqueles mestres que o conhecimento era tão pequeno ainda, que eles precisavam conhecer mais dele e conhecer mais de Deus. Quando nós pensamos em Nicodemos, um homem considerado um príncipe, mestre entre os judeus, e naquela época, irmãos, hoje nós falamos mestre, nós falamos que as pessoas consideramos mestres, pessoas que às vezes nem têm a qualificação de mestre, mas naquele tempo, você dizer para uma pessoa, você é um mestre, é porque ele era realmente um homem
respeitadíssimo, com conhecimento vasto de tudo aquilo que ele estava ensinando. E Jesus Cristo tinha todo esse conhecimento. Então, quem não gostaria de aprender com Jesus, de testemunhar do seu poder, como aqueles discípulos testemunharam? Viram Jesus curar cegos, abrir a vista dos cegos, fazer com que mudos falassem, levantar coxos, levantar aleijado, pessoas com deficiências diversas, curar leprosos, que era uma coisa, se aproximar de um leproso naquela época era uma coisa terrível para as pessoas que se aproximavam e para aqueles que eram leprosos, porque eles eram totalmente negligenciados, eles eram totalmente rejeitados, e Jesus Cristo, ele veio para mostrar para nós que nós precisamos nos aproximar dos rejeitados, que a igreja que ele deixou, a igreja da qual ele é cabeça, ela tem que se aproximar daqueles que são rejeitados, ela tem que estar junto com aqueles que são negligenciados no dia a dia. E quantos nós precisamos, irmãos, no dia a dia, nos tempos atuais, nos aproximarmos de pessoas, viver a compaixão. Eles viram Jesus Cristo expulsar demônios, eles viram Jesus Cristo restaurar a sanidade espiritual de muitas pessoas. E principalmente, eles viram Jesus Cristo anunciar o reino de Deus. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos o dever de anunciar o reino de Deus. Muitos deles aprenderam nesses poucos anos com Jesus, o Mestre e Senhor. Mas apesar disso tudo, após a morte de Jesus, o que eles fizeram? Voltaram às antigas ocupações, voltaram a pescar. No texto que nós, na lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical, que falava sobre o episódio dos espias enviados para observar a terra prometida e trazer um relatório para Moisés e os outros que estavam encaminhados para a terra prometida. O texto fala de algo que nós precisamos ter muita atenção nos dias de hoje. Algo que causou muito prejuízo e tem causado muito prejuízo àqueles que, em todas as áreas da vida, que é a incredulidade. Aqueles homens voltaram a pescar porque eles não acreditaram. Naquele momento eles não estavam acreditando, eles não confiaram naquilo que Jesus Cristo havia prometido para eles, aquilo que Jesus Cristo havia ensinado para eles. Jesus Cristo em momento nenhum omitiu tudo aquilo que iria acontecer durante o seu sacrifício, durante o seu ministério, durante o seu sacrifício, após a sua subida na cruz, o seu calvário e depois a sua ressurreição. Inclusive disse onde iria esperá-los após a sua ressurreição. Mas nada disso aquelas pessoas, aqueles discípulos guardaram. Eles não confiaram, eles não acreditaram, negligenciaram a orientação de Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos e até compartilhamos de algumas situações na vida, no dia a dia, e vemos como essas pessoas são incrédulas em relação às coisas de Deus, em relação às coisas da igreja, em relação às obras que nós realizamos. Aqueles homens que viveram anos formidáveis, que estiveram com um maravilhoso homem de Deus que foi Jesus, mas agora tudo acabou, eles disseram, vamos voltar a pescar. Pescar é a nossa missão. E quando Jesus Cristo disse que pescar peixes havia deixado de ser a missão deles, porque dali para frente, a partir do encontro com Jesus, eles se tornaram pescadores de homens. E quantas vezes, irmãos, nós somos
esse vírus da incredulidade, ele entra em nós e nós passamos a descrer daquilo que Deus prometeu para nós, daquilo que Deus disse que aconteceria conosco como o povo dele. Quantas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus nesse sentido? Eu vou particularizar com os irmãos, compartilhar com os irmãos uma particularidade que é minha, é pessoal, né? Algumas pessoas mais próximas eu tenho comentado. Estou vivendo um momento muito difícil na minha vida como pessoa, na minha vida diária. E como é difícil, irmãos. Eu sei como é difícil permanecer firme na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor passando, mas é o momento em que nós somos chamados e somos convocados pelo Senhor a nos colocarmos mais diante dEle, e é o que eu tenho feito, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos, esse processo já está há quase um ano, em que todos os dias, noites, madrugadas, eu me coloco diante do Senhor, porque Ele é o único refúgio que eu tenho. É a única, é onde eu posso depositar e ter as minhas dúvidas, as minhas limitações, as minhas falhas, e confessar a Ele, conversar com Ele, e pedir a Ele orientação para cada dia de vida que eu tenho. E eu, quando olho aqueles homens que tiveram oportunidade, eu não vivi, não compartilhei, não andei com Jesus Cristo como aqueles homens andaram e viram pelos olhos naturais aquilo que Jesus Cristo realizou. Mas hoje, com o meu olhar espiritual, baseado na minha fé, baseado na minha convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que é o meu Senhor, Mestre e Salvador, eu posso olhar para as situações que me envolvem, as lutas diárias, e dizer: Senhor, eu sou mais do que vencedor, como o Senhor disse, como a tua palavra diz, como teu servo lá, Paulo, me ensinou a ser. A dizer: em tudo dai graças, em tudo devemos dar graças. Aqueles homens, as dificuldades que eles tiveram, as lutas, as situações de medo, o amedrontamento e tantas outras coisas que fizeram com que eles tivessem e deixassem de seguir as orientações do mestre, e dizer assim: eu hoje vou voltar a pescar. Irmãos, e nós somos chamados para isso, né? Semana passada eu recebi uns quatro convites, né, de pessoas que dizem assim para mim: volta para pescar, né? E eu digo para eles: é difícil rejeitar, né? Mas eu tenho que rejeitar, porque eu não fui chamado para voltar a pescar, eu fui chamado para anunciar a palavra de Deus. Então, por mais difíceis que sejam o dia a dia, por mais difíceis, por mais limitados que nós sejamos em algumas áreas da vida, mas nós temos que crer naquilo que Deus falou para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio nessa promessa de Deus para mim. Aqueles homens que viveram anos formidáveis, tiveram um maravilhoso homem de Deus, como eu disse, para ensiná-los. Aqueles homens voltaram a pescar. E aconteceu que, como no primeiro encontro com Jesus, eles nada haviam pescado. E sob as ordens de Jesus, sob as ordens do Mestre e Senhor, eles são convidados a lançar novamente a rede ao lado do certo do barco. E então diz a Bíblia que eles capturaram uma grande quantidade de peixe, 153 grandes peixes que quase romperam as redes que eles estavam. Naturalmente, se não fosse o milagre de Jesus, aquelas redes se romperiam e eles perderiam todos os peixes. Mas ali estava o Senhor,
ali estava o Mestre dos Mestres, ali estava o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, fazendo com que aquele milagre fosse a confirmação de que o Cristo ressuscitado é a melhor companhia que nós temos. O Jesus Cristo ressuscitado, ele nos orienta a obter resultados positivos em nossas vidas com a sua doce presença. Confie, irmãos, confiemos todos. A doce presença de Jesus Cristo, ela nos orienta, ela nos faz conseguir resultados positivos naquilo que nós estamos envolvidos. Às vezes nós precisamos de alguém que chegue junto de nós e nos ajude a viver com mais eficácia, com mais eficiência. E é o Jesus ressuscitado que nos convida todos os dias a obedecer às suas orientações. Para quê? Para facilitar o rápido crescimento e multiplicação de discípulos e igrejas. É isso que nós estamos fazendo quando nós fazemos missões, sejam elas missões locais, nacionais, sejam elas missões mundiais. A única exigência que Cristo fez aos homens, a fim de que eles recebessem a dádiva eterna, foi que eles tivessem fé, que eles crescem. É isso que Jesus Cristo pede para nós, que nós tenhamos fé, que nós cresçamos na sua presença. Isso significa então, irmãos, que nós temos completa confiança no poder e na bondade de Deus. Você tem? Nós temos? Eu tenho completa confiança na bondade e no poder de Deus, de cujo poder real Jesus proclamou a presença e poder. A fé em Jesus está associada à obediência aos seus ensinos. Se nós não formos obedientes ao Senhor, se nós não buscarmos viver os seus ensinos, nós estamos dizendo que nós não temos fé, que nós não somos de Jesus, porque nós não confiamos nele, nós não cremos nele. Os discípulos aprenderam muito na sua convivência com Jesus. E depois que Jesus morreu e não estava mais em sua companhia, eles voltaram ao seu antigo estilo de vida. Essa decisão nós não devemos tomar. Primeiro, que nós sabemos que Jesus vivo está. Segundo, porque nós cremos na promessa do Senhor. E terceiro, é que nós devemos sempre colocar em prática o que aprendemos com o Senhor, o que aprendemos com o nosso Mestre. Irmãos, o que eu vou dizer é uma verdade. De todas as que eu disse até agora, não digo que seja a maior verdade, mas é uma verdade. A tentação de voltar ao estilo de vida antigo é grande para todos nós. Mas o nosso desafio, o nosso grande desafio é evitar essa tentação. Porque quando nós evitamos a tentação, nós dizemos ao Senhor: Jesus, eu creio que Tu és o Cristo ressuscitado e que Tu és o Senhor sobre minha vida. O Senhor é o meu Mestre e o meu Salvador. Que o Senhor, a cada dia, nos oriente a buscar a presença dEle e que nós sejamos sempre obedientes a essa orientação, buscar a presença do Cristo ressurreto. Amém, irmãos?